Olá, caros alunos do curso de Vistoria Técnica 2021. Eu me chamo Capitão Eduardo Oliveira Rio Branco, sou bacharel em Gestão de Riscos Coletivos pelo IESP, sou graduando em Engenharia Civil pela UFPA, possuo dentro da corporação os cursos de Vistoria e Análise de Projetos pelo CBMPA, curso de Perícia de Incêndio e Explosões e o curso de Combate a Incêndios Urbanos. Estarei conduzindo com os senhores a disciplina de Sistemas Básicos contra Incêndios e Emergências 3. Essa disciplina ela visa abordar a separação entre edificações. Ela serve para lhe dar subsídios de quando você vai avaliar se uma edificação estando próxima a uma outra, em caso de haver incêndio na primeira, se esse incêndio vai se alastrar para a segunda. Então, ao longo das aulas aqui nós vamos discorrer sobre esse assunto e no final nós vamos chegar a uma metodologia de cálculo para saber a que distância segura estaria uma edificação da outra para caso aconteça um incêndio em uma, este não venha se alastrar para a outra. Vamos à aula. Unidade 1. IT02. Restrição ao surgimento e propagação de incêndio. Parte 3. Separação entre edificações. Instrução Técnica 02, Parte 3. Objetivo. Estabelecer critérios para o isolamento de risco de propagação do incêndio por radiação de calor, convecção de gases quentes e a transmissão de chama, garantindo que o incêndio proveniente de uma edificação não se propague para outra. Aplicação. Aplica-se a todas as edificações, independente de sua ocupação, altura, número de pavimentos, volume, área total e área específica de pavimento. Considera-se isolamento de risco a distância ou proteção, de tal forma que, para fins de previsão das exigências de medidas de segurança contra incêndio, uma edificação seja considerada independente em relação à adjacente. Quando as edificações estiverem situadas no mesmo lote, porém sem o devido isolamento de risco, estas serão consideradas como uma única edificação, para fins de medida de proteção contra incêndio. O que esse slide quer nos dizer? Se duas edificações estão isoladas entre si, eu posso considerá-las como edificações independentes, ou seja, eu posso considerar a área apenas de uma para aplicar as exigências contra incêndio e em outro momento, considerar a área apenas de outra para aplicar também as normas de proteção contra incêndio. O que isso vai favorecer ao solicitante que entrar com pedido de isolamento de risco de edificações? Na contabilidade da área, eu vou considerar apenas a área de uma edificação, em vez de eu considerar a área das duas. Já quando as edificações estiverem no mesmo lote, porém sem o devido isolamento, eu tenho que considerar a soma da área das duas. Isso aí vai influenciar no quê? Principalmente na exigência de presença ou não de sistema de hidrante. Então o que acontece aqui é que muitas vezes o solicitante pede isolamento de risco para uma edificação para fugir de algumas medidas de proteção contra incêndio que são ligadas à área. Dentre elas, podemos citar a medida de proteção por sistema de hidrante. Aqui eu destaco algumas definições importantes citadas pela norma e que farão parte do estudo da disciplina como um todo. Porém, a norma não cita só essas definições que eu trato aqui, ela cita diversas outras. Em nenhum momento aqui a questão do slide, ela abrange todo o conteúdo da norma. É super recomendado que os senhores, além de ler o slide, assistir a videoaula, os senhores vão até a norma e façam uma leitura atenta da norma, que a norma está bem mais completa. O slide ele é basicamente um resumo da norma dos pontos importantes e os pontos que são geralmente abordados durante uma vistoria ou uma análise de projeto. Então, como definições, eu destaquei aqui. Compartimento. Parte de uma edificação compreendendo um ou mais cômodos, espaços ou andares, construídos para evitar ou minimizar a propagação do incêndio de dentro para fora de seus limites. Ou seja, um compartimento seria um cômodo da edificação. Imagine a sua casa, por exemplo. Eu sempre gosto de orientar as pessoas que, ao sair de casa, elas mantenham as portas dos quartos todos fechados. Por quê?
Essas portas, caso haja um incêndio dentro de um cômodo, imagine que o seu quarto começou a pegar fogo. Se ele estiver com a porta aberta, o fogo vai ter um meio de, através da porta, facilmente se alastrar para os outros cômodos da casa. Já se você mantiver a porta do quarto fechada, aquela porta vai servir como mais uma barreira para que aquele fogo vença para poder se alastrar para os outros cômodos da casa, fazendo com que leve mais tempo para que aquele incêndio tome todos os compartimentos da casa. Então, compartimento seria basicamente isso. Fazendo uma analogia com a nossa casa, compartimento seria cada cômodo da casa. Compartimentação horizontal é a medida protetiva constituída de elementos construtivos, corta-fogo, que tem o objetivo de separar os ambientes, de tal modo que o incêndio fique contido no local de origem e evite sua propagação no plano horizontal. Como elementos corta-fogo, podemos citar paredes corta-fogo, portas corta-fogo, vedadores corta-fogo, registros corta-fogo, que são chamados dampers, e selos corta-fogo. Aqui nós temos alguns exemplos desses itens corta-fogo que eu citei anteriormente. Na primeira figura nós vemos aí uma edificação dividida por uma parede, que é a parede corta-fogo. Essa parede ela tem o objetivo de isolar uma parte da edificação da outra, de forma que eu posso considerar como se fossem duas edificações independentes. Perceba que é uma parede de alvenaria, com um tempo de resistência ao fogo adequado, em que ela passa 1 metro da cobertura e avança 1 metro nas laterais. Aí eu posso considerar que a parte da frente da edificação ela é independente da parte de trás da edificação. Lembrando que, em caso de eu considerar a edificação como duas edificações isoladas, essa parede ela não tem comunicação interna entre as edificações, ou seja, é totalmente vedada. Na figura abaixo, nós vemos um exemplo de porta corta-fogo, que certamente todos os senhores já viram, ou no shopping, ou se alguém mora em algum condomínio residencial. As portas que dão acesso à escada de emergência são portas corta-fogo. Aqui à direita, na figura superior e na inferior, nós vemos chamados vedadores corta-fogo. Como é que isso trabalha? Isso basicamente é uma resina que é aplicada ao redor de passagem de cabeamentos, de dutos, que você precisa passar cabeamento elétrico, cabeamento lógico. Então ali ficaria ali uma abertura que facilitaria aos gases quentes ou à própria fumaça a passarem de um cômodo para o outro. Então é aplicada essa resina, ela tem resistência ao fogo, resistência à temperatura e são os vedadores corta-fogo. Aqui, imagem à esquerda, nós vemos um registro ou damper corta-fogo. Como é que isso funciona? Geralmente são sistemas que estão ligados ao sistema de detecção de fumaça ou detecção de calor. Quando eles são acionados, esse damper ele fecha, impedindo que as chamas ou os gases quentes passem de um compartimento para outro. Na direita, nós vemos um exemplo de selo corta-fogo. Ele é muito parecido com os vedadores corta-fogo. O princípio é o mesmo, na verdade, só que eles são para vedar áreas maiores. Ou seja, você tem um shaft onde vai passar tubulação, tubulação de água fria, tubulação de incêndio, cabeamento lógico, cabeamento de dados, cabeamento de energia. E essa abertura, esse shaft, ele é grande, ele tem uma área grande. Então você passa todo o material que você quer passar, seja cabeamento, tubulação, e logo em seguida você preenche com esse material do selo corta-fogo. Ainda nas definições importantes, vamos citar aqui a compartimentação vertical. É a medida protetiva constituída de elementos construtivos corta-fogo que tem o objetivo de separar os pavimentos consecutivos, de tal modo que o incêndio fique contido no local de origem e evite sua propagação no plano vertical. Inclui-se nesse conceito os seguintes elementos de vedação: entrepisos ou lajes corta-fogo, vedadores corta-fogo nos entrepisos ou lajes corta-fogo, enclausuramento de dutos, shafts, através de paredes e portas corta-fogo, enclausuramento das escadas por meio de paredes e portas corta-fogo, selagem corta-fogo dos dutos e shafts na altura dos pisos e ou entrepisos,
paredes corta-fogo na envoltória do edifício, parapeitos ou abas corta-fogo, separando aberturas de pavimentos consecutivos, registros corta-fogo nas aberturas em cada pavimento dos dutos de ventilação e de ar-condicionado. Ou seja, aqui eu tenho elementos que vão impedir que o incêndio ele se alastre de forma vertical. Se anteriormente nós falamos na compartimentação horizontal, que eu utilizava elementos para impedir que o fogo se alastrasse no plano horizontal, aqui eu uso quase os mesmos elementos. Você pode ver que são citados aqui, com exceção dos elementos construtivos, mas são citados materiais muito semelhantes aos anteriores, só que para impedir que o fogo se alastre de forma vertical. Aqui nós temos um modelo de compartimentação vertical chamado Vega Peitoril. O que foi observado com o passar do tempo? Em edifícios de arquitetura mais antiga, da década de 70, 80, observava-se que a distância entre a janela de um andar e a do andar superior, ela era pequena, ou seja, se tivesse um incêndio no andar de baixo, ele facilmente se alastraria pela janela para o andar de cima. Então chegou-se à conclusão de que deve-se respeitar uma altura mínima de 1,2 metros entre a parte superior da janela de um andar até a parte inferior da janela do próximo andar. Janela ou sacada, qualquer tipo de abertura que tenha no próximo andar. Essa é a chamada distância Vega Peitoril, ou seja, a distância da verga da abertura do andar de baixo até o peitoril, que seria o ponto mais baixo da abertura do andar de cima. Essa é uma distância segura para que o incêndio ocorrido em um andar não ultrapasse para o andar de cima. Aqui nós temos um exemplo de compartimentação através de prolongamento de laje. Eu tenho um andar e tenho uma laje avançando 0,90 metros para frente. Isso também impede que o incêndio se alastre e chegue a passar no plano vertical para o andar de cima. Mais à frente nós vamos ver um vídeo em que isso é explicado. A compartimentação vertical é um fator preponderante em incêndios em edificações altas, pois sem ela o incêndio pode se alastrar facilmente para os pavimentos acima do pavimento incendiado. Um caso que eu destaco aqui é que em setembro de 2019, um incêndio no Hospital Batim, situado no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, causou a morte de pelo menos 13 pacientes. O resultado da perícia apontou que o incêndio teve sua propagação favorecida devido à falta de compartimentação vertical adequada. Esse é um curso de vistoria, senhores, porém é um erro pensar que a área técnica ela anda separada da área operacional no Corpo de Bombeiros. Por muito tempo se imaginou isso, mas os senhores vão ver que está tudo interligado. Quando você sai do seu quartel para atender um incêndio, seja em uma edificação comercial, ou uma indústria, ou um prédio multifamiliar, você tem a certeza que em algum momento a prevenção falhou. Seja porque não foi vistoriado, seja porque os sistemas não passaram pela manutenção adequada, seja porque o proprietário burlou de alguma forma a questão da vistoria, mas em algum momento essa prevenção ela falhou para que aquele incêndio ocorresse. Mesmo quando você parte para um incêndio em uma residência unifamiliar, onde as normas de prevenção contra incêndio não abrangem esse público, de certa forma também a nossa prevenção falhou, porque nós podemos também oferecer prevenção contra incêndio para a comunidade através de palestras e campanhas educativas. Então, em algum momento, a nossa prevenção também falhou. Vamos acompanhar esse vídeo que fala um pouquinho de compartimentação vertical. Muitas perguntas sobre segurança se seguiram a essa tragédia no Rio de Janeiro. Como reduzir os riscos de incêndio num hospital? Seria possível evitar que as chamas e a fumaça se propagassem? A gente vai mostrar agora como um hospital deve ser construído para diminuir o perigo para pacientes e funcionários. Em Florianópolis, na Coreia do Sul e só nesta semana na Índia, na Alemanha e no Rio. Incêndios em hospitais são sempre eventos de risco. O que se busca é reduzir esse risco ao mínimo, desde o projeto, desde a obra.
gente ver como é que é um hospital por dentro, a melhor maneira é vir para uma obra de um hospital. E esse aqui é um hospital de São Bernardo do Campo, Hospital Municipal de Urgências, que está sendo construído. O João Paulo é um engenheiro especialista em obras hospitalares e participa do gerenciamento da obra aqui. João Paulo, o que nessa obra mostra que nós estamos numa obra de hospital? Aqui no sistema de combate, prevenção e combate a incêndio, nós temos a compartimentação horizontal. Compartimentação horizontal funciona exatamente compartimentando, ou seja, separando um ambiente do outro. Supondo que tenha começado um incêndio aqui, vamos dizer assim, você procura bloquear. Isso aqui é uma porta corta-fogo. Então, quem estiver no hospital daqui para cá, tem uma rota de fuga ali. E quem estiver daqui para lá, vai ter uma rota de fuga lá. Exatamente isso. E aí, dessa forma, você consegue evacuar a área de forma mais organizada. Os bombeiros reforçam a importância dessas áreas compartimentadas. É o nosso procedimento, é retirar a pessoa da área sinistrada, estando ela acamada ou não, até uma área segura. E ali ela vai aguardar um momento oportuno para sair através das escadas e dos elevadores de emergência para fora da edificação. Mas a prioridade é transportar essa pessoa para uma área segura no mesmo pavimento. Além da compartimentação horizontal, é necessária a vertical, que fez falta esta semana no Hospital Badim, como aponta o autor de um manual de segurança em hospitais editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aparentemente, a fumaça subiu do subsolo para os demais pavimentos. Isso indica que, em algum momento, a compartimentação vertical falhou. Aqui, um exemplo de por onde a propagação na vertical pode acontecer e de como evitar isso. O que é o shaft? São aberturas na laje em que a gente necessita para a passagem das instalações. Hospitais têm vários desses shafts, dessas aberturas, porque são muitos os tipos de instalações. Por exemplo, gases medicinais, sistema de ar-condicionado, um sistema de energia diferenciado. Todos os shafts precisam ser vedados. A chama do andar de baixo não pode atingir o andar de cima. O andar de cima ele tem que ter tempo suficiente para poder se deslocar até as rotas de fugas e todo mundo sair com integridade física. O engenheiro mostra mais um elemento de proteção. A solução adotada neste projeto foi avançar com a laje para que isso faça compartimentação vertical, evitando que se propague de um andar para o outro. Na obra que nós visitamos, a sala dos geradores fica fora do hospital. Dá para ver bem nessa imagem. O local dos geradores está aqui, embaixo, no canto direito. Imagina que esteja uma fumaceira gigantesca. Como é que essa fumaça não se espalha? Aqui a gente consegue visualizar saída de ar. Para onde está indo essa saída de ar? Ela está indo para a edificação ou está indo para uma área aberta? Nesse caso, está indo para uma área aberta, o que é muito importante, como explica o autor do Manual de Segurança em Hospitais, editado pela Anvisa. No incêndio, 75%, 80% das pessoas vêm a óbito em função da fumaça, não em função efetivamente da chama. Né? Portanto, a principal preocupação é lidar com a fumaça e não com o fogo. Agora voltamos ao prédio principal da obra em São Bernardo, que tem dispositivos contra fumaça e fogo. Aqui a gente consegue visualizar também o sistema de detecção de fumaça. A gente tem um sistema de hidrantes. Você tem também um sistema audiovisual, ou seja, se ocorrer um sinistro, se acionar esse detector de fumaça, você vai soar essa sirene e também ter um sinal luminoso piscando para que toda a população consiga evacuar toda a edificação através das rotas de fuga. Continuando nas definições importantes, edificação expositora, construção na qual o incêndio está ocorrendo, responsável pela radiação de calor, convecção de gases quentes ou transmissão direta das chamas. Edificação em exposição, construção que recebe a radiação de calor, convecção dos gases quentes ou a transmissão direta das chamas. Ou seja, a edificação expositora é a edificação onde está ocorrendo o incêndio e a edificação em exposição é a que vai receber os efeitos desse incêndio. Então, o objetivo do distanciamento entre as edificações seria de impedir que esse incêndio passe da edificação expositora para a edificação em exposição. Parede de compartimentação. Parede com propriedade corta-fogo por um determinado período de tempo.
utilizada para impedir a propagação do fogo em ambientes contíguos, ou seja, ambientes adjacentes, vedando-os do piso ao teto. Deve possuir estabilidade e resistência mecânica e proporcionar estanqueidade de isolamento térmico, impedindo a propagação de gases quentes, fumaça, chamas e calor. Para fins de compartimentação horizontal, pode possuir aberturas, desde que protegidas por porta ou outros elementos corta-fogo, não necessitando que ultrapasse o telhado ou cobertura. Ou seja, a parede de compartimentação ela não precisa estar totalmente isolada, porque você apenas está compartimentando a edificação. Você está fazendo com que a área em que o incêndio possa ocorrer fique menor. Porém, ela tem comunicação com a outra parte da edificação. Diferente já da parede de isolamento de risco, que é a parede com propriedade corta-fogo, por um determinado período de tempo, utilizada para impedir a propagação do fogo em ambientes contíguos ou adjacentes, vedando-os do piso ao teto. Deve possuir estabilidade e resistência mecânica e proporcionar estanqueidade e isolamento térmico, impedindo a propagação de gases quentes, fumaças, chamas e calor. Para fins de isolamento de risco, não pode possuir aberturas, devendo ainda ultrapassar 1 metro acima dos telhados ou coberturas. Ou seja, para que eu considere duas edificações isoladas, não deve haver comunicação entre elas. Ou seja, essa parede de isolamento não deve ter comunicação entre os ambientes e ela deve ultrapassar a cobertura em 1 metro e as laterais da edificação em mais 90 centímetros. Separação entre edificações é a distância entre edificações adjacentes, que se caracteriza pela distância medida horizontalmente entre a cobertura ou fachada da edificação e a fachada de uma outra edificação adjacente. Arranjos físicos das edificações e os tipos de isolamento de risco. A forma como as edificações adjacentes estão dispostas vai influenciar na forma como o incêndio irá se propagar entre essas edificações. Desse modo, podemos classificar tais disposições de modo a obter um melhor atendimento acerca do isolamento de risco entre as edificações. Aqui nós vamos verificar disposições entre as edificações para avaliar os diferentes tipos de isolamento de risco que a norma considera. Aqui no item A, nós temos isolamento entre fachada de edificações adjacentes por radiação térmica. Seria a situação mais clássica de uma edificação afastada da outra. Você tem a edificação expositora e a edificação em exposição e elas estão paralelas, tá? Uma com a fachada de frente para a outra. Seria o caso mais clássico de separação entre edificações. Aqui no item B, nós temos isolamento entre a cobertura da edificação de menor altura e a fachada da outra edificação por radiação térmica. Aqui no item B seria o caso em que você tem uma edificação mais baixa, próxima a uma edificação mais alta, e o incêndio está ocorrendo na edificação mais baixa. Como a tendência dos gases quentes e das chamas é de subir, então isso facilita com que o incêndio passe da edificação mais baixa para a edificação mais alta. Aqui no caso C, seria o caso do isolamento entre duas edificações geminadas pelas aberturas, localizadas em suas fachadas e ou pelas coberturas das mesmas, pelas três formas de transferência de calor, ou seja, por condução, por convecção e por irradiação. Seria o caso de duas edificações distintas coladas uma na outra. No item D, nós temos isolamento entre edificações geminadas por meio da cobertura de uma edificação de menor altura e a fachada da outra edificação pelas três formas de transferência de calor. Aqui seria o caso de duas edificações coladas, uma mais baixa e uma mais alta, independentes uma da outra, em que o incêndio começa na mais baixa e ele simplesmente percorre a fachada da edificação mais alta. Então, esses seriam os 4 casos de arranjos de isolamento entre edificações que a norma aborda. Neste próximo item, nós temos situações de isolamento de risco. E tem a isolamento, distância de segurança entre fachadas de edificações adjacentes. Item B, isolamento ou distância de segurança entre a cobertura de uma edificação de menor altura e a fachada de uma edificação adjacente. Item C,
isolamento por parede corta-fogo sem aberturas entre edificações contíguas. Ou seja, seria o caso de uma edificação em que você passou uma parede no meio dela e pode-se considerar que são duas edificações distintas, uma vez que essa parede não tem comunicação entre as duas partes da edificação. Aqui nós terminamos a primeira parte da nossa disciplina. Em caso de dúvidas, está aberto na nossa plataforma um fórum de dúvidas. Então, qualquer dúvida pode perguntar lá e nós responderemos. Muito obrigado.